como judeu, e como judeu que se posiciona predominantemente à esquerda do espectro político, é profundamente doloroso. Eu tenho uma irmã que mora em Israel, nós tivemos um momento de dificuldade, nós dois, em função de diferentes pontos de vista, mas depois a gente conseguiu se encontrar nessa questão, quando eu fiz um vídeo falando sobre Gaza especificamente e dizendo que era inaceitável para uma boa parte da comunidade o que estava acontecendo ali. A primeira coisa, a gente tem que entender que é um conflito extremamente complexo, né? Eu acho deplorável que todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre o que está acontecendo no Oriente Médio sem ter a menor noção das histórias, né? Hoje em dia, sionismo virou um palavrão, Israel não deve existir, tem que ser destruída porque é um país colonizador desde o início, porque destruiu... Isso é um lado da questão. Existe realmente essa visão da população árabe, existe toda uma visão do sionismo como uma ideologia nociva que invadiu, que tem alguma legitimidade, você olhando para a história também, mas existe um lado também desse sionismo que era o resgate de um país para uma população que foi perseguida ao longo de 2.500 anos, né? E que vinha do Holocausto, e que precisava de um país, e que isso foi uma decisão internacional, foi uma decisão da Assembleia das Nações Unidas, que criou dois países, na verdade. Criou um país para os palestinos e criou um país para os israelenses. E, imediatamente, os países árabes deflagraram uma guerra. E aí, numa guerra, acontecem os piores horrores. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sou também um grande conhecedor dessa história. É claro que o meu conhecimento vem muito mais... Ele é parcializado, claro, né? Vem muito mais de um conhecimento a partir de uma história judaica de orgulho com Israel, né? E eu só comecei a entender assim, os problemas que houve na colonização a partir de leituras recentes, né? Agora, essa leitura de Israel como não tem o direito a existir, esse grito da Palestina livre do rio ao mar, isso é um grito também genocida, porque a única forma de você fazer isso é você jogar os judeus para o mar, né? Jogar os israelenses no mar, como é uma ideologia árabe há muitos anos, desde 1948. Esse era o grito de guerra, entendeu? Inclusive, eles falam, saiam daí, pedindo para a população palestina se deslocar, porque os exércitos iam entrar em massa e iam jogar os judeus no mar, né? Isso se repetiu em várias guerras. Mas existe muito antissemitismo. Eu não estou dizendo que, de forma nenhuma, você criticar Israel, criticar o que está acontecendo, é uma forma de antissemitismo, de forma nenhuma. O antisionismo tem a sua legitimidade, inclusive tem muitos judeus antisionistas. Eu não sou antisionista, né? Eu tenho uma irmã, uma família que mora lá, eu morei em Israel durante um ano, nessa época do movimento juvenil. Eu fui muito encantado com Israel, mas, de fato, hoje em dia, a partir do que está acontecendo lá, a partir desse governo fascista, não só fascista, criminoso do Netanyahu, é um governo que tem 70% de desaprovação, que tem milhares de pessoas saindo às ruas para protestar. Eu fui num protesto quando eu fui lá há pouco tempo e eu participei desses protestos, eu vi o que eles significam, assim, o que a rejeição que o Netanyahu tem de uma boa parte da população. Israel, nesses últimos anos, apesar de ter sido uma agressão ignóbil, horrenda, atroz, que o Hamas fez, inaceitável e que, enfim, quem viu os vídeos do 7 de outubro, né, aquilo que causa... É horrendo demais para se falar nesse... não é desumano, isso transcende a desumanidade. É a crueldade no seu estado mais puro, é pior talvez do que os nazistas fizeram. Mas a resposta de Israel é completamente inadequada, completamente absurda, completamente cruel. Para você é genocídio o que está acontecendo em Gaza? Essa palavra tem discussões técnicas, eu não sou suficientemente informado para dizer se isso é genocídio, se não é. Se não é, parece, né? O que há é um massacre injustificado de civis
apesar de que tem o massacre também dos reféns, mas essa não é a forma de você conseguir resgatar os reféns. Essa guerra está sendo mantida da forma mais cruel, a forma mais atroz possível, pelo Netanyahu, pelo esse governo fascista dele. E literalmente, tem gente extremista maluca no governo dele e que ele mantém esse governo só porque essas pessoas estão lá. Se elas saírem, a coalizão dele acaba, ele vai preso, porque ele está sendo perseguido pela justiça. Ele vai preso. Então ele não pode acabar essa guerra. Esse acordo que o Trump está propondo agora, eu duvido que ele acabe aceitando, porque é uma ameaça à continuidade física dele, inclusive em liberdade, enfim. Mas esse massacre, seja genocídio, ou seja não genocídio, é inaceitável, é grotesco, é horrendo. Né? Isso me deixa completamente machucado, porque você vê, eu acompanho médicos que estão em Gaza, eu vejo as imagens dos hospitais, eu vejo o grito de socorro das crianças, das mulheres, tendo filhos assassinados por bombas. Ah, mas o Hamas, ele se esconde atrás da população civil. Sim, então não é essa a forma de combater. Não pode ser assim, tem que haver outra maneira. Não se pode, um país que tenha juízo ético, que teria dimensão ética que Israel deveria ter, porque ele era, de fato, um exército que tinha um diferencial, e hoje em dia a gente, duvida desse diferencial. A minha diferença com a minha família vem em função disso, porque o meu cunhado serviu o exército, os meus sobrinhos serviram o exército. É lá o serviço obrigatório, Todo né? Todo mundo serve. A minha irmã não serviu porque ela já chegou, mulher chegou tarde. E é um serviço obrigatório mesmo, não é como o nosso, que a grande maioria, na verdade, não serve, né? Exceto os ultra-religiosos, que não tem uma desculpa do governo, justamente porque são parte da coalizão do Netanyahu. Olha só. Então eles não servem, tem toda uma discussão em função disso. Mas essa sensação para eles de que os soldados, que são os filhos deles, estão cometendo esse tipo de crueldade é inaceitável. Eles dizem, não, eles continuam fazendo. Não é o que a gente vê. Acaba que eu acho que até para se justificar psicologicamente, deve-se criar uma visão messiânica sobre o trabalho que está sendo feito ali, né? Eu não diria messiânica, não tem uma visão messiânica. A visão que eles têm é uma visão de tem que acabar com o Hamas, porque o Hamas é incompatível com a existência de Israel. E de fato é. Entendi. O Hamas não quer um Estado palestino. Não, o Hamas quer a destruição de Israel e a morte de todos os judeus do mundo. Que é o argumento. É a constituição do Hamas. Que é o argumento do lado de lá, né, de quem prega o fim do Estado de Israel, dizendo que o Estado de Israel quer o fim da Palestina, né? E também, que o Estado de Israel tem que... O antisionista é isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas o pressuposto do antisionista tem que se acabar com o Estado de Israel, porque o Estado de Israel quer, né? Um dos pressupostos do antisionismo é esse. O Estado de Israel quer acabar... Que é a limpeza étnica. A existência do Estado de Israel é uma limpeza étnica. Tá tentando entender o mundo sem muito sucesso, né? Tem um GPS pro noticiário. Lisboa Connection no Amado Mundo. Políticas e atualidades, uma visão internacional. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.